Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões. Meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço a todos, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é xenofilia, né? A xenofilia, ela é quando uma pessoa, né, acontece assim com ela o seguinte: ela está num local, ela acha que já esteve naquele local, né, e conhece os lugares ali, né, daquele local, né? Ela, o que acontece com essa pessoa? Cada um de nós, né, o espírito, ele traz memórias de encarnações passadas, né? Então, ela pode encarnar em uma daquelas encarnações e achar que ela pertence àquele local que ela foi. Às vezes uma pessoa tem uma grande admiração pelo país, né? Ela não sabe por que ela tem essa admiração, porque a memória dela está ali. Por quê? Nós somos, né, aqui, não somos assim de um país só, nós somos, nós encarnamos em vários países, então nós somos o universo, né? Depois desse planeta, nós podemos ir para outro planeta também, né? Então nós somos do universo, né? E nós somos também fraternos, porque que a pessoa, exemplo, a pessoa está no Brasil, mas ela tem uma grande admiração lá para os africanos, né? Por que ela tem essa grande admiração? Ela gosta muito. Tem até pessoas que fazem algum trabalho com eles lá, né? Vai até para lá fazer esse trabalho. Essas pessoas que vão para lá fazer esse trabalho é porque encarnações passadas na África, ela prejudicou pessoas que hoje ela está inconscientemente revertindo os pecados que ela fez, o mal que ela fez para um grupo de pessoas naquela região. Então o espírito dela, né, vai jogando, né, para o cérebro dela esse pensamento, né, delas ter uma ligação com aquele tal país, que eu estou citando como exemplo a África, mas pode ser qualquer país, e ela começa a ficar sensibilizada em fazer um trabalho, né? Então, nesse contexto, às vezes também, porque pessoas estão em um determinado local, sai lágrimas dela sem saber, né? Sem porque ela não está sabendo porque ela está saindo aquelas lágrimas. Mas é tão impactante naquele momento a vibração dela, inconscientemente, né, que ela sai aquelas lágrimas, que foi muito importante para ela, né, aquele local, né? Então é isso que às vezes acontece com determinadas pessoas, delas se acharem que elas estão
dela gostar muito de um país, né, dela ficar sensibilizada assim, de forma bastante, porque ela viu umas cenas em um determinado país, então isso está chocando ela. Essa forma dela se apresentar dessa forma mediante a esse país está relacionado dela ter uma ligação no passado com aquele povo, com aquele país, né? Porque a gente não é de assim, a gente não fica só num país só, né? A gente não tem só essa encarnação, nós temos outras encarnações que já fizemos, né? Em vários locais, em vários países, né? Tem uma moça, ela é evidente, então ela conseguiu, olha só, bem interessante isso, ela conseguiu, né, teve uma visão que ela, em outra encarnação na França, ela foi enterrada no cemitério tal, né, na cova tal, e ela foi lá no cemitério e descobriu que tinha sido ela, né, no passado, ela foi aquela pessoa no passado, e aí pela a mediunidade dela, de visão, né, ela conseguiu, só que a visão dela foi do passado, ela consegue ir ao passado, saber quem ela foi naquela encarnação e saber o cemitério onde que ela está enterrada, né? Ela foi enterrada lá, tem o nome dela que eu não sei qual é o nome dela, nem o nome dela atual eu não sei. Então, então tem isso, né? Então são coisas assim que são importantes, que Deus, né, faz com que nos ajude, faz essa chamativa para a gente, né? Às vezes nós, como eu citei há pouco aqui, às vezes nós, estando nessa encarnação, nós tivemos pendência, né, em outras encarnações, com outros países, com outros povos. Então, nessa encarnação, nós estamos aqui sendo solidários, igual vocês têm o Médicos Sem Fronteira, né? Então, a maioria desses Médicos Sem Fronteira que estão fazendo trabalho na África, né, em outro local, né, que seja, mas o trabalho é para ajudar os necessitados, eles, em alguma encarnação, já prejudicou aquelas pessoas e hoje está lá para ajudá-los, né? E onde aquelas outras pessoas estão fazendo o seu resgate, eles não estão lá para ajudá-lo. Então você consegue amenizar isso espiritualmente sem saber também. Então acontece isso às vezes nesse contexto, né? Porque tem pessoas que têm uma ligação muito forte com o orfanato, né? E ela não sabe por que aquele orfanato. Ela já teve em algum orfanato e ela deve ter prejudicado, ela tem uma ligação muito forte, ou não, né? Ou de repente ela fez um bom trabalho, né? Com essa em um grupo de orfanato, então aquele orfanato e aqueles espíritos que estão lá chama a atenção dela, né? Que aí tem uma vibração, ela sente por vibração, então ela vai, a vibração é tão forte, né? O magnetismo aí é tão forte que a pessoa vai até o local e ela começa a fazer um trabalho, ajudar e tal, né? Então, às vezes, é decorrente disso. Tá? Esse trabalho, às vezes, é decorrente daquela situação que ele, na encarnação passada, prejudicou ou não, ou às vezes ele ajudou, mas o magnetismo é muito forte ainda, ele está procurando ajudar de novo, né? Então, assim, grupos que cometem guerras, eles assim, estão cometendo guerras desnecessárias, né? Porque eles vão para outro país, às vezes até aquele país que ele está guerreando, que ele está maltratando, que ele está destruindo, ele vai para lá, né?
E aí tem muita gente que fala assim, mas eu não sou desse país, eu não sou desse planeta, eu não sei porquê, né? A resposta está aí. É porque ele guarda na memória, a memória dele está guardada, que ele não é daquele, ele já esteve em outros países, né? E a interpretação dele de não ser desse país, porque ele tem uma ligação ainda forte, ou de resgate mesmo, com outros países. Mas ele não sabe disso, ele não entende isso. Então a colocação dele nesse contexto, é de fazer o seguinte: eu não sou daqui e tal, né? O que ele está querendo dizer é que ele não é daqui desse país, não daqui desse planeta. E também tem isso também, né? Então a gente tem que sempre ficar ligado nisso, né? Nesse contexto que é colocado para a gente. Agora, quando acontece isso não quer dizer que a gente vai ter que parar tudo, sair, deixar de fazer tudo que você tem aqui, de deixar a família de lado, não reconhecer mais que você acha que não é daqui e tal, as suas atividades normais que você faz aqui, parar, nada disso, você tem que continuar. O que você puder de levar de mensagem, principalmente através das preces, para esse país ou para esse grupo de pessoas, você pode emitir nas preces, que às vezes uma pessoa que está aqui não pode ir para os Estados Unidos, não pode ir para a França, pode ir para a Inglaterra, não pode nem para a África, né? Às vezes não pode nem sair do seu estado, né? Às vezes nem do seu município, porque não tem recursos para isso, ou porque tem compromissos que esses compromissos não deixam, né, ele sair daquele local, né? Então, ou não tem mesmo dinheiro para ficar viajando, para ficar em outros locais fazendo as coisas, né? Então, é isso. Então, ela não pode deixar de largar, porque ela percebeu agora que ela esteve, sei lá, ligado naquele país ou aquele grupo de pessoas, né? E a gente vai ter também essas colocações através dos sonhos. Então, às vezes a gente fala, pô, mas eu estive num país tal, né? Eu estive com uma pessoa importante, né? Então, essa é uma ligação que você já teve no passado, né? Aquele local também, aquele país também, né? Então, Deus abre e deixa isso aberto também, esse leque. Ele consegue abrir um pouco o nosso véu de esquecimento. Esse véu de esquecimento é aberto nesse contexto, né? Aí o que eu estou colocando aqui, isso aqui não é um déjà vu, pode ser até uma mediunidade, né? Mas não é de você estar tendo visões do passado, é diferente, que você tem uma sensação que você não sabe, não entende direito, porque você tem uma ligação com aquele país, porque você tem uma ligação com um tipo de dança, com um tipo de música, e porque você gosta daquele estilo de música, né? O que te chama atenção nesse contexto, né? Às vezes você nunca ouviu, né, aquela música, eu estou ouvindo agora, mas aquela música te chamou muita atenção, né? Essa tensão toda tem alguma ligação na abertura do seu véu, no seu véu de esquecimento, né? Para dar essa denotação, né, de uma certa existência. Agora, fazer alguma atividade para voltar ao passado, para descobrir, não é normal, porque o que acontece? Você faz procura uma atividade dessa, procura um terapeuta e vai e retorna no passado, né? Às vezes um retorno desse não é verdadeiro. Por quê?
Se você lê um livro, né, estudou aquele tema, ou assistiu um filme muito impactante, está gravado no seu cérebro. E aí te leva, ao invés de te levar para uma resposta mais certa, ele vai te levar pelo aquele estudo que você fez, ele vai te levar para aquele filme que você fez, que você assistiu, quer dizer, que foi impactante, né? E então aquilo ali não é verdadeiro, você não esteve naquela condição que foi colocada, foi por causa do livro, do tema que você estudou, do filme que você assistiu, né? Então não seria assim viável você fazer essa terapia para descobrir, né? Então a melhor coisa é você deixar fluir, né? Todo esse contexto, né? E aí depois você vai ter uma resposta. E as maiores respostas de esclarecimento, na minha opinião, eles vão vir nas preces. Então, quanto mais você fazendo prece, mais você se limpando espiritualmente, você vai tendo mais condições desse entendimento, às vezes por um sonho, né? Então, você vai ter o feedback, ele vai sendo mais claro para você, né? Do que você estando naquela grosseria toda no seu corpo, né? E de muita sujeira, de muita vibração assim relativamente pesada que impede você ter todo esse entendimento. Mas os fatos vão ocorrer contigo, porque ele está mexendo com o seu eu, né? Então ali, né, ele está guardado no seu perispírito também. Então esse self, né, que é mostrado para você, não vai deixar de aparecer. Mas as respostas que podem te dar um esclarecimento melhor sobre esse self, né, porque você tem esse gosto a um determinado país, né, porque você tem determinado gosto por um determinado população. Eu tenho um conhecido que ele é brasileiro, mas ele só torce para seleção, só para a seleção da Argentina. Ele não torce para a seleção brasileira, ele deve estar muito feliz lá com os argentinos. Por quê? Ele tem essa ligação com a Argentina, né? Essa abertura do seu véu de esquecimento faz com que ele goste da seleção da Argentina, porque a ligação dele do passado foi com a Argentina, né? Então aí é uma resposta muito clara. Ele não torce para a seleção brasileira de jeito nenhum, ele é brasileiro, né? Ele não torce só para a Argentina. Agora ele tem os clubes dele que ele torce aqui no Brasil, mas seleção só a Argentina. Por quê? Porque é a xenofilia dele. A xenofilia dele é a ligação que ele tem lá com os argentinos e chega com a seleção, né? Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, sobre xenofilia, né? Eu passo agora para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido. Eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.